Olha, hoje a gente vai mergulhar num assunto que mexe com a vida de milhões de pessoas, mas que ainda é cercado de muitas dúvidas: a dermatite atópica, que muita gente conhece simplesmente como eczema. Sabe aquela coceira que parece que não vai acabar nunca, que incomoda, que não deixa dormir direito, que atrapalha o dia a dia? Pois é, para muita gente é por aí que tudo começa. Essa coceira insistente tem nome, dermatite atópica. E aqui a gente vai desvendar juntos o que isso significa, por que acontece e, claro, o mais importante, o que dá para fazer para lidar com ela. Então tá, vamos lá. Afinal, o que tá por trás dessa coceira toda? O que a gente já sabe sobre a dermatite atópica? Bom, a definição técnica já nos dá pistas importantes. É uma doença inflamatória, ou seja, a pele está num estado constante de alerta. E duas palavrinhas aqui são fundamentais: crônica e recorrente. Isso quer dizer que não é algo que aparece e some para sempre. É uma condição de longo prazo que vai e volta, sabe? Com fases de melhora e fases de piora, que são as famosas crises. E olha, não é pouca gente não. Para a gente ter uma ideia, essa condição afeta entre 10 e 20% das crianças e até 10% dos adultos em vários países. É muita gente. Por isso é um assunto de saúde pública tão relevante. Tá, mas por que isso acontece com algumas pessoas e com outras não? A resposta está numa combinação de fatores. Penso assim, é como se fossem dois problemas acontecendo ao mesmo tempo. Uma barreira de proteção com defeito e um sistema de alarme que dispara à toa. Exatamente isso. É um problema em dose dupla. De um lado, a nossa pele, que deveria funcionar como uma muralha contra o mundo, está com falhas. E do outro lado, o nosso sistema de defesa, o sistema imunológico, reage a tudo de um jeito muito exagerado. Essa analogia da parede de tijolos é perfeita para a gente entender. Imagina que as células da pele são os tijolos. O que une tudo é a argamassa, certo? Feita de gorduras e proteínas. Na dermatite atópica, muitas vezes falta uma proteína-chave chamada filagrina. É como se a argamassa estivesse falha. E aí o que acontece? A parede fica cheia de buracos. A hidratação da pele vai embora e tudo que é irritante entra com a maior facilidade. E quando essas coisas irritantes conseguem entrar por essas falhas na barreira, elas dão de cara com um sistema de segurança, digamos, super zeloso. O sistema imunológico de quem tem dermatite atópica vê coisas simples como poeira ou o pelo de um animal como uma ameaça gigantesca. E aí, ele parte para o ataque, causando toda aquela inflamação, a vermelhidão e, claro, a coceira intensa. Agora, uma coisa super importante: dermatite atópica não tem uma cara só. Ela pode ser bem diferente dependendo da idade da pessoa e até do tom de pele. Vamos dar uma olhada nisso? Olha que interessante esse esquema. Ele mostra direitinho como a dermatite muda de lugar com o tempo. Onde ela aparece num bebê é diferente de onde aparece numa criança ou num adulto. Ela literalmente caminha pelo corpo conforme a pessoa vai crescendo. É bem nítida a diferença, né? Nos bebês, é super comum aparecer no rosto, naquelas bochechas bem vermelhinhas, sabe? E na parte de fora dos braços e pernas. Já nos adultos, a história muda. A pele tende a ficar mais seca, grossa, e as lesões gostam de aparecer nas dobras, atrás do joelho, na frente do cotovelo e também nas mãos. E o tom de pele faz toda a diferença na hora de identificar. Em peles mais claras, a inflamação fica bem vermelha. Mas em peles mais escuras, essa inflamação pode ter um tom mais acinzentado ou até meio roxo. E outro ponto importante: a pele negra tem uma tendência maior a ficar com manchas escuras depois que a inflamação passa. Então, para a gente resumir os sinais, o que mais se vê é, primeiro, a pele muito, muito seca, que os médicos chamam de xerose. Depois, a coceira intensa, o prurido, que é o sintoma principal. A vermelhidão. Às vezes, as lesões chegam a soltar um líquido ou formar casquinhas. E com o tempo, de tanto coçar, a pele pode até engrossar e ficar com as linhas mais marcadas, um processo chamado de liquenificação. Beleza, já entendemos o que é. O próximo passo, que é fundamental, é saber o que piora a situação. A gente chama isso de gatilhos. São aquelas coisas que fazem uma crise começar ou ficar ainda pior. Essa lista aqui dá uma boa ideia do que pode ser um gatilho. Pode ser desde um sabonete mais forte, o próprio suor, até tecidos como a lã. Alérgenos do ambiente, tipo ácaros e pólen, também entram na lista. O clima, sabe, o ar seco do inverno é um vilão. E para algumas pessoas, até certos alimentos podem piorar as crises. O importante é lembrar que isso é muito individual. O que é gatilho para um pode não ser para outro.
Ok, já entendemos o que é dermatite, por que ela aparece e o que a piora. Agora vem a parte mais esperada. O que a gente pode fazer? Como dá para assumir o controle da situação? E a primeira coisa, a mais importante, é saber o seguinte: embora ainda não exista uma cura definitiva, a dermatite atópica pode sim ser muito bem controlada. Com os cuidados certos, dá para ter uma ótima qualidade de vida com a pele sob controle. E o segredo do controle começa no dia a dia, com a rotina de cuidados simples, mas que faz toda a diferença. São 3 passos de ouro. Primeiro, banhos sempre rápidos e com água morna, jamais quente. Água quente resseca demais a pele. Segundo, na hora de secar, nada de esfregar a toalha. É só encostar ela na pele com suavidade. E o terceiro, que é o pulo do gato, logo depois do banho, com a pele ainda um pouquinho úmida, aplique muito hidratante. Isso ajuda a selar a umidade dentro da pele. Dá para a gente pensar no tratamento como uma pirâmide. Lá na base, no alicerce de tudo, que é para ser feito todo santo dia, está a hidratação. Subindo um degrau, quando as crises vêm, o médico pode indicar cremes anti-inflamatórios. E lá no topo da pirâmide, para os casos mais difíceis, existem tratamentos mais potentes, como fototerapia e até medicamentos biológicos supermodernos. E se tiver uma única coisa para guardar de tudo que a gente conversou aqui, é esta: hidratar a pele não é só um tratamento para quando a crise aparece, é a principal forma de prevenção. É o cuidado diário que vai manter aquela nossa parede de tijolos forte e protegida. Lidar com a dermatite atópica é uma jornada, não é uma corrida de 100 metros. Mas toda grande jornada começa com um primeiro passo. Então fica a reflexão: qual é o primeiro passo, por menor que seja, que pode ser dado hoje mesmo para ter uma pele mais saudável e confortável? Informação é o caminho para o controle.